Nós estamos no mês de setembro, um mês especial de redescobrirmos a importância da palavra de Deus na nossa vida. Ela não é um simples livro para enfeitar uma estante ou para ficar lá sobre uma mesinha. É uma palavra que precisa revestir a nossa vida. Por isso, nós queremos hoje olhar com bastante atenção e redescobrir qual a importância da Sagrada Escritura na nossa vida, no nosso dia a dia e na esperança que alimenta o nosso coração. E para falar um pouquinho mais desta grandeza que Deus deixou, a sua carta de amor, nós acolhemos aqui no Bênção da Manhã o querido missionário redentorista Padre Rodrigo Arnósio, ele que toda semana apresenta o programa Jornada Bíblica aqui na TV Aparecida. Padre Rodrigo, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã mais uma vez. Bom dia, Padre Camilo, bom dia a Dani, que apresenta com você esse programa, e todos aqueles que nos acompanham através da Rede Aparecida de Comunicação. É sempre uma alegria poder passar por aqui e conversar sobre a Palavra de Deus, já que todas as semanas nós temos um encontro para estudarmos e pensarmos a importância desta palavra para nós que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Maravilha. E a igreja, como mãe, em sua sabedoria, justamente procura colocar o mês de setembro para um destaque. A palavra de Deus na liturgia, a palavra de Deus na família, a palavra de Deus na nossa vida. Padre Rodrigo, qual seria então a importância da leitura da palavra de Deus no nosso dia a dia? Padre Camilo, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de recordar que uma das grandes riquezas da Igreja do Brasil é que há mais de 50 anos nós dedicamos este mês para nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para conhecermos melhor este livro. Nós sabemos que o Papa Francisco ele instituiu no mês de janeiro, o Domingo da Palavra, mas nós aqui no Brasil, logo depois do Concílio Vaticano II, assumimos todo um trabalho bonito de divulgar esta palavra e de colocá-la nas mãos de todos aqueles e aquelas que fazem parte da comunidade cristã. Por isso, há mais de 50 anos, são formados círculos bíblicos para o estudo desta palavra. Sim. E aqui no Brasil, ao invés de celebrarmos no mês de janeiro, celebramos então no mês de setembro, que chamamos os meses temáticos, ou seja, o mês todo ele dedicado a entender como que esta palavra ela deve envolver toda a nossa vida cristã, a fim de que todo o nosso trabalho missionário, todo o nosso apostolado não seja iluminado pelas nossas palavras, mas pela palavra de Deus, que vai dando o norte, que vai nos dizendo aquilo que devemos comunicar como boa notícia. E nós só comunicamos uma boa notícia se nós nos deixamos envolver por esta boa palavra, por esta palavra que significa vida e esperança para todos nós. E aqui está a importância. Para comunicar a palavra de Deus, é preciso mergulhar nesta palavra, conhecer as entrelinhas de um texto e, deixando-se envolver então por ela, nós, à luz do Espírito, anunciamos uma boa nova, uma boa notícia a todos os homens e mulheres de boa vontade. E é bonito, Padre Rodrigo, que a gente faz esse movimento. A palavra do altar, onde a comunidade reunida celebrou na liturgia, mas essa palavra também tem que vir para a nossa vida, Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, iluminando as nossas escolhas, abençoando as nossas próprias palavras, Então acho que esse exercício de criar uma intimidade com a palavra de Deus, a espiritualidade de rezar a palavra, é algo que nós, cristãos católicos, ainda precisamos crescer bastante, não é? Com certeza. A palavra, você dizia logo no início, da nossa entrevista, ela não é para estar de enfeite nas nossas estantes. Às vezes nós vemos lá a página do Salmo 94, bem amarelada, porque fica aberta, nas estantes das nossas casas. Mas esta palavra ela deve encontrar espaço nos nossos corações. E ela só encontra espaço quando nós temos a capacidade de criar esta intimidade e de encontrar nela uma grande fonte de espiritualidade, isto é, uma inspiração para vivermos melhor a vida cristã. Nós não vivemos das nossas palavras, mas nós vivemos desta palavra que o Senhor nos oferece e desta palavra que é a narração da experiência que um povo faz de Deus. E essa experiência ela deve ser continuada
por todos nós que fazemos parte da comunidade cristã. Quando nós lemos, estudamos, nos debruçamos sobre um texto das Sagradas Escrituras, nós devemos nos ver dentro desta palavra e perceber o quanto esta palavra nos inspira para melhor vivermos esta dimensão do seguimento da pessoa de Jesus Cristo. E aqui está o grande desafio, ter a palavra como a grande luz da nossa vida, a grande iluminadora das nossas escolhas e das opções, né, que vamos fazendo no dia a dia para que o Senhor se torne conhecido, amado e vivido por toda a comunidade cristã. E é bonito, né, Padre Rodrigo, que à medida que eu cresço nesta intimidade com a palavra, a leitura diária, um versículo que seja, eu vou percebendo que a Bíblia é Deus falando para mim. É algo que Ele quer falar na minha vida, na minha história. E eu vou deixando, então, Deus ser a minha sabedoria, Deus me ajudar nos discernimentos necessários que a gente precisa, mas, acima de tudo, permanecer na verdade da vida, da justiça e do amor. Uma dificuldade, Padre Rodrigo, que as pessoas têm é esta. Elas perguntam, Padre, como que eu devo ler a Bíblia? Eu devo começar lá no livro do Gênesis e terminar no livro do Apocalipse? Eu gostaria que você dissesse para todos nós se existe uma ordem correta e que seria melhor para que as pessoas pudessem, fazendo uma leitura, começando por determinados livros, absorvessem melhor aquela bonita mensagem que a Sagrada Escritura quer ser na vida delas. Padre Camilo, a Igreja do Brasil, ela nos dá um ensinamento bonito. Cada ano ela propõe um livro para que a gente possa ler, para que a gente possa estudar. Não há uma ordem cronológica para lermos a palavra de Deus. Claro que na vida, todos nós cristãos deveríamos ler pelo menos uma vez todos os livros das Sagradas Escrituras. Nós já sabemos que a liturgia, né, se participamos das celebrações que existem nas nossas comunidades, nós já temos a oportunidade de entendermos e desfrutarmos desta boa palavra. Mas individualmente, nós podemos ir escolhendo livros, as partes da Bíblia. Então, estabelecer um compromisso. Durante os 3 primeiros meses do ano, eu vou ler os 5 primeiros livros. E ali, durante estes meses, buscar ler sempre 2 capítulos, 3 capítulos, e à medida que nós vamos lendo estes capítulos, nós vamos também crescendo no entendimento desta palavra. Então nós podemos fazer uma leitura contínua da palavra de Deus, isto é, pegando lá no primeiro capítulo do Gênesis, encerrando com as últimas palavras do livro do Apocalipse, que é Maranatá, vem Senhor Jesus, ou podemos escolher também as partes que formam. Então agora vou me dedicar à leitura dos 5 primeiros livros que chamamos de Pentateuco. Depois vou ler os profetas. Depois vou entrar aí nos livros sapienciais, livro de Jó, de Tobias. Enfim, nós podemos escolher formas que nos faz sentir bem nesta dinâmica. O cuidado que nós devemos ter ao lermos a palavra de Deus é não fazermos uma leitura fundamentalista, porque a leitura fundamentalista ela nos tira da realidade e muitas vezes nos faz ter opções que a Bíblia não quis dizer, que a Bíblia não quer que tenhamos essas opções. Então é sempre um cuidado que devemos ter. Hoje, as Bíblias, né, católicas, quase todas elas, no início dos livros, existem pequenas introduções que procuram dar elementos que norteiam a leitura daquele livro. Então, uma indicação que eu daria a você que está nos acompanhando é isso. Se você pegou lá a sua Bíblia de Aparecida, você vai ver que lá tem uma introdução em cada livro, em cada parte das Sagradas Escrituras, para que você possa ter um guia seguro para entrar, né, para adentrar nas palavras daquele profeta ou daquele livro sapiencial, do Pentateuco ou dos Evangelhos. Isso é importante para que, de fato, a palavra seja lâmpada e luz para os nossos pés. Isso mesmo, ler o texto dentro do contexto no qual esse texto sagrado surge e se torna aí mensagem para toda a humanidade. E existem também, né, Padre Rodrigo, várias bibliografias referentes à leitura e ao estudo da Bíblia. Existe para cada livro uma forma de ajudar as pessoas a compreenderem a simbologia e a linguagem. Você teria uma dica de um ou outro que seria o passo inicial para quem quer ao mesmo tempo rezar a palavra
estudar a palavra para depois poder também anunciar esta palavra? Uma dessas dicas nós já demos, né? As introduções que nós vamos encontrando dentro, né, dos próprios livros que compõem esta grande biblioteca que é as Sagradas Escrituras. A editora Santuário também, ela sempre nos oferece subsídios, né, livros populares que nos ajudam a entender quem são os profetas, os juízes, os patriarcas, os evangelistas, os personagens das primeiras comunidades, né, aqueles que nos precederam na fé que hoje testemunhamos e anunciamos. Então, são livros seguros, são literaturas que nos ajudam a perceber a importância, né, das Sagradas Escrituras na nossa vida e quais são as chaves de leituras que podemos ter, por exemplo, quando abrimos o livro do Apocalipse, com tantas imagens que ali existem, né, e que às vezes nos causam certo espanto e medo, mas são imagens para nos mostrar a criatividade de um povo que se manteve fiel à fé. E este ano, a igreja nos convida a ler o livro do profeta Ezequiel, que vai falar aí dos seres viventes, dos ossos ressequidos, enfim, várias imagens que também nos assustam, mas que por detrás dessas imagens tem sempre uma palavra de esperança. Nós somos peregrinos da esperança, e como peregrinos da esperança nós devemos anunciá-la, testemunhá-la ao nosso mundo. Então, hoje nós temos muitos materiais, né, e sobretudo materiais sérios que vêm aí, por exemplo, dentro da própria Palavra de Deus, né, acompanhado um suplemento dentro da Palavra de Deus que nos ajuda a aproximar com todo o respeito e ao mesmo tempo cuidado dos textos, né, com os textos que ali se encontram. Maravilha, né? As pessoas às vezes elas se empolgam pelo estudo, pela leitura, principalmente pela leitura orante da Palavra de Deus, que é uma outra metodologia que nos ajuda muito também. Mas às vezes assim, uma motivação de um encontro que participou, ou nesta fala que hoje nós estamos aqui fazendo, ou o mês da Bíblia despertou, mas às vezes dura pouco, né? Logo com o passar dos dias, ela vai meio que deixando a Bíblia esquecida, enfim. Que dicas, Padre Rodrigo, você daria para que a pessoa realmente persevere na leitura e na oração da Palavra de Deus no dia a dia da vida? Primeiro, nós devemos criar uma consciência de que a palavra ela deve ocupar um espaço especial na nossa experiência de vida cristã. Todas as nossas escolhas, elas devem partir da palavra de Deus, para que tenhamos uma ação pastoral na igreja que, de fato, seja uma ação profética. Então, o primeiro gesto é criarmos intimidade com esta palavra, perceber que esta palavra ela deve ocupar o centro das nossas vidas, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, o Verbo do Pai que se faz carne e habita entre nós. Depois, não podemos começar uma leitura e um estudo das Sagradas Escrituras caindo na tentação de ler todos os textos ao mesmo tempo, mas nós devemos ter a paciência no Espírito, ou seja, permitir que o Espírito de Deus possa agir também neste processo de conhecimento da Palavra de Deus. E depois estabelecer laços com outras pessoas para o estudo desta palavra, porque o estudo comunitário, ele sempre desperta em cada um de nós um gosto maior por esta palavra, porque talvez um pequeno detalhe que eu não percebo na leitura que faço da palavra de Deus, uma outra pessoa pode perceber e me ajudar a ver o texto de uma forma diferente, de compreendê-lo por um outro caminho, a fim de que o texto possa iluminar também toda a minha vida cristã. Então nós não podemos nos aproximar desta palavra com pressa, mas nós temos que ter serenidade, paciência e no Espírito acolher todos os apelos que esta palavra nos faz para melhor vivermos a vida cristã. Maravilha, né? E aprender sempre de Nossa Senhora, naquilo que Deus fala: Senhor, aconteça na minha vida a Tua palavra. Padre Rodrigo, gratidão por partilhar conosco e nos dar essa motivação tão especial para que não só no mês de setembro, mas em todo o tempo do nosso viver,
a palavra de Deus aí ocupe um lugar especial na nossa vida. Amamos aquilo que conhecemos, então quanto mais amarmos a palavra do Senhor, mais nós vamos anunciar aos outros esta palavra que é de esperança. Gratidão, Deus abençoe o seu dia aí, obrigado pela partilha. Obrigado, Padre Camilo, e obrigado a todos que nos acompanham pela Rede Aparecida de Comunicação, e parabéns a todos os colaboradores que evangelizam através desses meios neste mês de aniversário. E não deixem de participar do programa Jornada Bíblica, Isso aí. do Caminho de Fé e Vida, todas as quartas-feiras na TV Aparecida.